esses 8 minutos anteriores, eu tava falando sobre como é difícil avaliar um aluno de filosofia, né? Não sei se é um assunto que, né, tá aí no escopo do que você curte, mas como é muito subjetivo isso, e como isso me deu vontade de fazer matemática. Basicamente isso, para ir para a área da matemática, né? E aí agora eu tava só fazendo um comentário breve. Não sei se você conhece o Ateu Informo, mas pode crer. Eu também amo filosofia. Só que aí tem um problema, que é o que eu tava falando aqui. Por causa de como funciona a nossa sociedade, de como funciona, né, a mercantilização das coisas, muita gente que gosta de filosofia, no entanto, se vê obrigado a sobreviver disso, acaba virando marqueteiro, né? Acaba não conseguindo. Porque filosofia exige um estudo gigantesco, né? Exige bastante dedicação e anos. Não tem como ser. Tipo assim, por exemplo, porque se eu for aprender cálculo, cálculo é um negócio que reprova 80% da galera que entra pra matemática, física, engenharia, etc, né? Só que eu aprendo aquilo lá, se eu me esforçar, se eu gastar um tempo, eu aprendo aquilo lá em um mês. Em um mês não, vai, mas 3, 4 meses, etc. Agora, filosofia não tem como. É muito tempo exposto àquilo para você começar a ter a chegar a conclusões que aqueles próprios autores não chegaram ainda, né? Eu estava dando o exemplo do Kant, do imperativo categórico. Eu vou até voltar para essa pauta, só pra gente trocar essa ideia. Porque o Kant, né, tem o imperativo categórico do Kant, né? Aí tem toda uma estruturinha tal de como que ele faz, desde a separação do que é filosofia natural, do que é filosofia moral, né, na fundamentação da metafísica dos costumes, etc. Aí o que acontece? Você tem que fazer um seminário sobre Kant, sei lá, no segundo ano de graduação. Isso aí, velho, te força sem saber o negócio, ter que falar sobre o negócio. Só que dá pra fazer isso. Aí que tá, na filosofia dá pra fazer isso. E aí o professor falou, ó, legal, parabéns, apresentou os aspectos, etc. Eu mesmo tirei nota, sei lá, não sei se foi 10, 9, em ética, por causa desse assunto, né? E apresentando um seminário, por exemplo, sobre esse assunto. Aí eu fui ter uma percepção mais legal mesmo do que significava o imperativo categórico, do que significava aquelas regras morais, do que significava uma filosofia natural e moral, uns 2 anos depois. Estudando os caras que eu gostei de estudar também, o John Rawls, né, inclusive tem um vídeo aí que eu falei sobre o meu TCC nesse tema. E aí que tá o problema, entendeu? Porque daí o cara pega e fala, pô, o professor me deu nota 10. Se você tira nota 10 em cálculo, é porque o professor assim, não, eu tenho certeza que você aprendeu. Se eu der qualquer problema de cálculo 1 pra você, você vai resolver. No entanto, tirar 10 em seminário de filosofia sobre Kant não te garante que você entendeu nada sobre Kant. Sabe? Essa que é a dificuldade. Então, assim, aí eu tava falando, a galera normalmente, o que acontece? Sai do curso de filosofia, vai pro mestrado de forma prematura, né? Assim, com 23 anos já tá no mestrado, coisa assim. Quando isso, obviamente, não é uma idade de maturidade intelectual suficiente para você ter ter uma contribuição relevante a dar sobre a área, sabe? Me parece isso, tá? Mas eu tenho uma visão. Eu tendo a ser rigoroso, eu tendo a tentar ser rigoroso, inclusive comigo mesmo, sabe? Porque, por exemplo, a filosofia ela é bastante densa, né? Então você pode estudar desde Kant, que tem um pensamento extremamente sistematizado, até Dostoiévski, que é do ramo literário lá, russo, né? No entanto, tem muito a contribuir para a filosofia no sentido de descrição de problemas existenciais. No entanto, é literatura. E daquela literatura você consegue falar muita coisa, você consegue,
né? Eu sempre fui mais a galera da filosofia analítica, então eu gosto de ver se realmente está rolando alguma verdade ali no que ele está falando, se faz sentido o que ele está falando, né? Para mim, eu gosto bastante disso, porque sempre me incomodou muito não ter certeza se eu sei de uma coisa ou não, sabe? Isso sempre me incomodou bastante. Então, eu acho que é por isso, aí por causa desse choque com o curso de filosofia, eu tô no último semestre agora, terminando 3 matériazinhas ali que eu tinha que terminar. E tô já pensando no ano que vem em entrar em filosofia, em matemática, para ter esse outro lado, esse outro approach intelectual aí. Não para sair completamente da filosofia, dos assuntos que eu gosto, que é ética, filosofia política, etc. Mas principalmente para ter uma capacidade mais analítica de, de lidar com todos os assuntos, né? Vai dar uma capacidade total. Então a filosofia, essa questão de contribuição acadêmica, ela tem que ser maturada, eu acho. Ela não pode ser algo que você faz igual você faz um MBA, uma especialização, porque você tá afim de arrumar trampo, sabe? Ah, e tem isso também, né? A matemática ela ajuda um pouco, assim, mais em arrumar trampo, né? As pessoas, tipo, tem um apagão de profissionais de filosofia no mercado, de matemática no mercado, de filosofia também, mas ao mesmo tempo filosofia não é tão mercantilizável, né? Então é melhor você construir essa base primeiro de tempo, dinheiro, etc, para conseguir lidar com aquilo sem aquela relação, meu Deus, eu sobrevivo disso. Mas assim, é a minha visão olhando para as coisas. Eu não sei se você faz algum curso de filosofia, se você já está no mestrado, doutorado, etc. Talvez a sua trajetória tenha sido diferente, não tem nenhum problema. Eu tenho vários amigos, eu falei de gente que entra com 22 anos no mestrado, mas eu tenho um amigo que tem 25 anos e já está no doutorado, né? Não tem nenhum problema. Só que é aquilo, tem dificuldade. Inclusive, a gente fez uma leitura de Habermas, que tá aqui no canal, que foi com esse amigo, inclusive, o João, né? Então, assim, tem como fazer, tem como fazer. Ele não tem essas coisas que eu tô falando de ter conseguido garantir o tempo, o dinheiro primeiro, e mesmo assim ele tá lá, tá firme, tá estudando. Ele estuda pra caramba mesmo, assim, tipo, ele sempre que eu encontro ele pelos corredores, ou a gente normalmente se encontra por causa de leituras, que a gente é proativo em fazer leitura junto, etc. E então é uma pessoa que com certeza estuda muito. Mas vai demorar muito para ele realmente ter alguma contribuição grande nessa área, né? Mas está acumulando experiência também, isso é válido também.